E aí, Lucas, o que você achou? Ficou bom a apresentação? Ficou bom? O que você quer mudar aí, hein? Ah, agora ficou bom. Vai apresentar agora então, tá bom? Fala pessoal, meu filho dormiu domingo à noite. Vamos lá apresentar esse trabalho. Não vou ter tempo de editar, então eu vou fazer ao vivo aqui, gravado, para não ter que fazer ao vivo na hora e talvez contar com intempéries na internet. Vamos lá, qualquer coisa eu vou estar aqui no cantinho da sua tela, falando para vocês, mas a tela cheia vai ser a apresentação para ficar mais fácil de ver. Vamos lá? Vamos lá. Valendo! Beleza, esse é um seminário de corrente de transmissão e distribuição de energia elétrica. Já falar sobre correntes admissíveis em linhas, seja linha de transmissão ou linha de distribuição. A gente vai ver a diferençazinha rapidinha do que vai interferir em uma e outra na frente. Bom, você deve estar pensando, corrente admissível? Eu já fiz instalações elétricas com ribas. Mano, eu sei calcular, mano, os bagulho lá de eletroduto, essas paradas tudo aí. De fato, sim. Os princípios são os mesmos, só que os desafios são outros, em se tratando de linhas de transmissão e linhas de distribuição. Você vai reparar que essa apresentação, né, esse seminário, eu vou falar mais sobre o curso de mecânica, digamos assim, eu vou falar mais sobre transmissão de calor, sobre capacidade térmica, sobre dilatação, do que efeitos elétricos propriamente ditos. Efeitos elétricos a gente vai tratar mais de efeito Joule, que é o que vai gerar o calor das linhas de transmissão, que a gente vai ver lá na frente. E esse também é um assunto muito complexo. Existem várias outras coisas, né, que interferem nisso e a gente está simplificando isso. Isso tem cálculos numéricos, envolve várias coisas que a tia Olga gosta, mas que para o nosso caso a gente vai focar no que a gente precisa pensar e ter em mente ao dimensionar linhas. A gente, como eu falei, né, sobre mecânica, a gente começa aí com esse bonitão da foto aí, que é o Robert Hooke, aquele da lei de Hooke das molas, porque a gente vai falar sobre a catenária, que até hoje eu chamava de barriguinha, né? Quando você olha numa linha de transmissão, numa linha de distribuição no poste, quando tem dois fios apoiados em dois pontos, ele forma aquela barriguinha, que até que na mão do nosso bonitão aqui do lado tem essa corrente. Então, Tomir também é cultura. Catenária vem de catena, do latim, que é corrente. Então, mas catenária nada mais é na matemática do que uma curva que é traçada, né, por uma corrente, por um cabo preso e sob o efeito da gravidade. Ela é muito usada em arquitetura, enfim. Vamos deixar a curiosidade até aqui, porque a gente tem pouco tempo no nosso trabalho. Mas ela parece muito com a parábola, mas não é. A gente pode ver aqui nessa imagem a parábola em azul e a catenária em vermelho. Óbvio, nas linhas de transmissão esse parâmetro A que está variando ali no cantinho, ele vai bem maior, né? Para não ficar esse U todo, essa barriga toda, senão eu ia tomar choque na cabeça, né, se eu te passeasse na rua. Bom, como eu falei, é uma ciência complexa que foge do escopo do nosso seminário, até mesmo pela questão do tempo, 8 a 12 minutos não dá para falar tudo. Nas nossas pesquisas a gente viu aqui esse software, que é um software que você consegue colocar todos os parâmetros, né? O peso por quilômetro do cabo, o tipo do cabo, as altitudes, as distâncias entre torres e tudo, e ele traça o perfil das nossas linhas de transmissão. Fica como curiosidade, não tem nada a ver com a corrente permissível, mas no nosso estudo eu achei legal trazer isso aqui. Bom, eu vou focar aqui em linhas aéreas, que são as mais utilizadas no Brasil. Vamos falar sobre cabos de alumínio, né? Os cabos de alumínio nu, ou como diria o Lucas Aleixo, todo sedutor, cabos nu. Eles têm duas designações, a CA e a CAA, que a gente vai ver agora. A designação CA é cabo de alumínio puramente dito. Ele é disposto em formatos helicoidais aí, né, nessa cordoalha. Nessa foto que a gente está vendo aí, eles são concêntricos e de mesma bitola, mas isso pode variar. Vou fazer um comparativo mais à frente, mas como a designação CA ela é puramente alumínio, a gente tem a vantagem de ser cabos leves
Então a gente economiza aí nas nossas torres e postes, porque ele é mais leve. Só que como ele é só alumínio, o alumínio não é tão resistente à tração, a gente não pode colocar muita tração nesse cara, senão esse cara se rompe. A gente vai ver os valores na tabela mais à frente. Então ele é mais indicado em redes de distribuição, em linhas de distribuições, onde os vãos, né, entre um poste e outro, entre uma torre e outro, são inferiores a 40 metros, digamos assim. Aqui a gente tem uma tabela com os valores, né? As normas brasileiras dizem que são em milímetros, né, o dimensionamento do cabo, só que é de praxe a gente achar nessa unidade AWG, que é uma unidade americana que é muito utilizada. E você vai ver em alguns projetos e fabricantes vão sempre especificar em AWG e milímetro por causa dessa utilização aí. Uma coisa aqui que a gente pode olhar, né, na coluna ali, carga de ruptura, que em instalações elétricas a gente não precisava se preocupar em, ninguém vai ficar puxando o cabo, ele vai estar lá quietinho no conduto. Aí nesse caso não, como ele vai ter que suportar o próprio peso dele na tração, né, vai formar a barriguinha, vai formar a catenária, a gente precisa calcular a tração que um cabo aguenta e não chegar próximo dela, né? Existem os fatores de segurança, mas ele também, os fabricantes dão esses dados para a gente no dimensionamento. Aqui a tabela continua para a designação CA. Agora a gente tem a designação CAA, que é uma designação onde existe a alma de aço. Então aquele problema que eu falei, ele não aguenta a tração, porque é só alumínio. Esse problema a gente tira ele, porque no interior dele a gente tem uma alma de aço, a gente tem um reforço para a tração, né, com aço zincado. Isso é bom para a gente ir na tração, só que acaba sendo uma desvantagem porque o alumínio é leve, o aço não. Então ele dá mais peso, ele aumenta a massa do nosso cabo. E além, outra questão que ele ajuda, né, que é só um ponto positivo, é que ele reduz o efeito flecha. Aqui está o efeito flash, mas o corretor me trollou, porque o coeficiente de dilatação do aço é menor do que o do alumínio. Então ele segura um pouco a dilatação e o aumento da barriga, o aumento dessa catenária. Aqui a gente tem também as tabelas, né, do fabricante, também com os mesmos dados. Eu trouxe um cabo a mais aqui, que eu achei interessante no site do fabricante que eu achei, que é o núcleo, ao invés de ser de aço, ele é de compósito ACCC. Esse cabo ele é interessante porque ele continua tendo a força-tração com peso menor. Vou comparar no próximo slide. Aqui a gente tem um alumínio com alma de aço. Eu vou pegar um lapinho aqui rapidinho para a gente comparar. Então, beleza, o peso nominal, a gente viu que do CAA vai ser o maior, tá vendo, 600 e pouco, quanto de puramente alumínio 418, e agora a gente tem o desse cabo novo, que é interessante, um pouco semelhante ao CAA, só que com a vantagem dele ter a carga de ruptura bem maior, ele aguenta 60 kN, quanto o CA, que é frágil, digamos assim, são só 24, e o de CAA, que seria forte, seria 56. Então esse cara ainda ganha do CAA. Ele tem a vantagem de ser leve e ter uma carga de ruptura menor, e além do mais, ele tem uma amplicidade maior. Então o fabricante ele vende esse cabo falando, olha, eu tenho uma corrente, a minha corrente limitante é maior, então se você tem uma linha de transmissão e você não consegue, por algum motivo, trocar suas torres ou por alguma questão fazer um investimento para trocar de torres, só você trocando o cabo você já aumenta a capacidade de corrente. Numa cidade em expansão, com uma linha de transmissão atende, você consegue simplesmente trocando o cabo aumentar a capacidade de corrente sem ter que mexer nas torres. Bom, agora a gente falou muito, né, sobre mecânica, agora a gente vai falar sobre a corrente admissível de fato, que é o mais importante, né, do nosso trabalho. E de fato a gente vai ver que a gente não vai falar muito sobre eletricidade, a gente vai falar mais sobre a capacidade térmica, sobre transferência de calor, sobre dissipação de calor, e da elétrica vai entrar só o efeito Joule, né, que vai ser a nossa principal fonte de calor. Óbvio, existem outras fontes de calor, uma das que a gente pode citar seria a radiação solar, né, de cabos velhos já escuros. No livro texto ele até traz como exemplos disso,
só que os cálculos são complexos também e são são desprezíveis se a gente levar em conta o efeito Joule. Como eu disse, nossa meta aqui é simplificar e focar no que a gente precisa entender, né, sobre a corrente admissível, né, do limite térmico. Então a gente vai desprezar os aquecimentos por irradiação solar. Acabei de falar, vamos simplificar. Se você for olhar nessa imagem ali, que nem dá para ler direito, mas o objetivo é justamente esse, só para você ver, ó, essa maçaroca que está aqui, a gente não vai usar. dt, dθ, k, enfim. E isso ainda entra alguns métodos matemáticos de cálculo numérico, para a gente chegar em algo que para o nosso seminário em 8 a 12 minutos não dá e também não é o foco. Então vamos seguir. Aqui a gente tem propriamente dito, falando sobre corrente admissível, que o limitador são dos cabos. Conforme falado, o que limita a corrente, né, a ampersidade nos cabos, é o quão um cabo consegue dissipar o calor, certo? Vamos olhar o tempo aqui, beleza. Então a gente divide isso entre o limite de corrente, o que vai limitar essa corrente nos cabos nus, ou cabo nu, como diria o Lucas Aleixo, que é a gente não perder as características mecânicas físicas do material do cabo. No caso, a gente não vai aumentar essa temperatura a ponto que a liga de alumínio mude e isso afete a nossa tração e o cabo parta depois de um tempo. E isso vale tanto para regime contínuo, né? A gente tem a corrente nominal fluindo normalmente nas nossas linhas, ou uma corrente de curto-circuito que em um tempo X que essa linha consegue dissipar, um relé térmico vai ser acionado, que foi até tratado nos seminários dos nossos coleguinhas que falaram sobre curto-circuito. Além disso, além de a gente ter que proteger o calor que o alumínio aguenta, digamos assim, a gente tem na nossa linha de transmissão e distribuição, como elas são longas, a gente tem diversas emendas. E normalmente as emendas, elas são até o ponto que a gente tem que mais se preocupar em termos de variação da temperatura, porque às vezes nessa emenda foi usado algum termoplástico ou alguma coisa desse tipo. Além disso também, como as nossas linhas aéreas tem a catenária, tem a barriguinha, a gente tem que se preocupar com essa variação de calor, como vai dilatar esse material e o quanto o cabo vai descer mais, que é essa flecha, que é essa distância entre a linha horizontal e a barriguinha da catenária. Isso não pode ser muito grande a ponto de encostar em alguma coisa ou afetar ou interferência, então isso tem que ser controlado também. Isso varia a temperatura. Esse cálculo é feito baseado na temperatura ambiente, porque de acordo com a temperatura ambiente a gente sabe o quão rápido a gente consegue dissipar esse calor, e a temperatura de elevação, que é esse T de elevação, que é o quanto o material, o quanto o cabo vai aumentar a temperatura. Isso para cabo nu. Para os cabos com proteção isolante, além dessas que eu já falei, existe a proteção, existe a preocupação dessa temperatura a ser dissipada, né, que vai ficar aprisionada e vai sendo dissipada com os termoplásticos, com os isolantes ou protetores. Existem diferenças entre protetores e isolantes, né? Protetores são para casos onde a gente está protegendo só o cabo de ação química, de chuva, de algo que pudesse danificar o cabo, e os isolantes, eles realmente isolam o cabo para passagens subterrâneas e por aí vai, a gente isolar essa alta tensão. Então acaba que, pelo fato dos cabos com proteção isolante, além dos termoplásticos terem temperaturas que estragam mais baixas do que a dos metais, o fato de ser plástico, ele tem uma condutividade térmica baixa, então ele acaba aprisionando o calor e acaba deixando essa dissipação um pouco mais lenta. Então acaba que os cabos com proteção isolante, o limitador neles de corrente, ele é um pouco mais abaixo do que um cabo nu. E vamos ver o tempo. E acho que o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer. Esse é o último slide mesmo. É uma conclusão, né, de como a gente limita, do que é o limitante
nos cabos de linhas de transmissão e distribuição. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigado. Não esqueça de dar seu joinha e se inscrever no canal.